Vamos falar sobre aquela clínica odontológica fechada aqui na capital, ação da Polícia Civil, juntamente com o Conselho Regional de Odontologia e Vigilância Sanitária. Local com materiais cirúrgicos não esterilizados. Tinha sangue por lá também, pelo amor de Deus, gente. O Eduardo Carvalho vai trazer para a gente mais informações a respeito dessa clínica, entre aspas. Eduardo, o que mais que encontraram de irregularidades no local? Boa tarde. Oi, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Uma clínica que não tinha alvará para funcionar dessa maneira e onde a polícia localizou diversos equipamentos cirúrgicos que não passavam por esterilização. A gente vai mostrar nas imagens agora do cinegrafista Gerson Paz apenas uma parte dos materiais que foram apreendidos pela equipe da 18ª Delegacia de Polícia. Todos esses materiais apreendidos na clínica e não havia nesse local, e é importante destacar isso, um aparelho para esterilizar esses itens. Não tinha uma autoclave, como é chamada. E, inclusive, em alguns desses aparelhos que foram apreendidos pela Polícia Civil, foram encontrados vestígios de sangue. O homem, o suposto dentista, não tinha registro profissional para atuar dessa maneira e, portanto, ele deve responder por exercício irregular da profissão. Trabalho aqui da 18ª Delegacia de Polícia, nós estamos no bairro Mário Quintana e vamos conversar ao vivo com o delegado Cleiton Freitas, responsável por essa investigação. Delegado, obrigado por nos atender, boa tarde. Queria perguntar para o senhor o que vocês conseguiram identificar ao longo desse inquérito. Essa clínica realmente ela não tinha condições de operar da maneira com que ela funcionava, né? Boa tarde. Boa tarde, nenhuma, né? Infelizmente, nenhuma. Nós fizemos a apreensão de diversos instrumentos, né? Sem o material de esterilização, como tu já citou, sem um ponto de descarte. O descarte está aqui, ó. Dentro de um galão de, creio que não sei de que seria isso. Em todos o direcionamento da irregularidade, né? E é uma clínica que já foi, inclusive, notificada pela Vigilância Sanitária. Um trabalho realizado em parceria com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil. O delegado mencionou, esse aqui era o descarte dos materiais utilizados pelo suposto dentista, um galão qualquer onde ele colocava os materiais que eram utilizados, ou seja, totalmente irregular esse descarte por parte de itens que a gente sabe que podem trazer muitos prejuízos também para o meio ambiente. O que chama atenção nessa mesa aqui que a gente está mostrando também, além dessa quantidade de materiais cirúrgicos, mas também fichas que a polícia conseguiu obter de pacientes. São muitos pacientes que acabaram sendo atendidos e, pelo que a gente conseguiu perceber, delegado, ele buscava pessoas com uma renda mais baixa e justamente atraía por valores, um pouco mais inferiores, digamos assim. É uma estratégia já utilizada por golpistas, mais ou menos, de aproveitar da fragilidade das pessoas. É assim que o senhor entende também? Exatamente. Essas clínicas são montadas quase sempre na periferia, né? Onde existe aquela dificuldade, infelizmente o poder público aplica muito pouco em saúde, né? Então, para te conseguir uma ficha num posto de saúde, já existe uma dificuldade muito grande. E muitas vezes o trabalhador não tem condições de levantar cedo para ir num local para pegar a ficha, né? Então ele vai pelas facilidades de pagamento, apesar que são preços que não são tão populares assim, né? Mas a gente tem notado que nós temos feito esse combate e vamos continuar fazendo esse combate para trabalhar em cima desse tipo de exploração, né? Esse homem de 68 anos foi ouvido pela polícia. O que ele disse para vocês, delegado? E o que ele tinha de registro ou não tinha nenhum realmente? O que o senhor pode falar sobre isso? Não, a clínica não tinha registro nenhum. Sabe, nós levamos profissionais e órgãos especializados na fiscalização junto e não tinha alvará nenhum. E ele não tinha registro de dentista? Não tinha registro como dentista, não. E ali nem dentista a necessidade de um dentista estabelecido, né? E ele citou, inclusive, dizendo que ele era um protético e que ali naquela clínica dele teria um dentista, que negou, né? Não tem. Então nós temos aqui registros fichários, né? Que nós vamos acompanhar agora, ouvir essas vítimas, né? Nós temos fichários, nós temos carimbos e nós vamos vir também para ver uma nova tipificação, se for
é comprovada, né? Então, agora a investigação segue. Por enquanto, ele responde pelo exercício irregular da profissão. Exatamente. Os senhores buscam mais elementos, né? Exatamente. Tá certo. Delegado, muito obrigado por nos atender. Olha, Samuel, impressionante, né? E só para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, a gente mostrou várias vezes essa mesa com materiais apreendidos. Isso é uma parte do que foi apreendido pela Polícia Civil. Esse trabalho em parceria com a Vigilância Sanitária e também com o Conselho Regional de Odontologia levantou muitas provas, muitos elementos de que essa clínica realmente não tinha nenhuma condição de atuar. Além dos mais básicos, como o delegado citou, não tinha nem o alvará necessário para isso. Samuel. Ô Eduardo, não tinha aparelho para esterilizar. Gente, isso é um crime muito grave. Com certeza absoluta. Se não tinha esse aparelho e não encontraram lá, então não tinha. Nessa clínica, alguém pegou alguma doença. Talvez alguma doença, inclusive, grave, né, Eduardo? Pois é, o delegado até estava comentando aqui, Samuel, a respeito do que eles encontraram nesses materiais. Materiais, inclusive, sujos, né, delegado? Exatamente. Entre as apreensões, nós tínhamos até materiais, equipamentos com resíduos de sangue, né, guardados. Gente. A chance de alguém contrair alguma doença é muito grande. Com certeza, com certo, certeza. Né, gente? A respeito desse material, que é o autoclave, que é utilizado para esterilizar, não foi encontrado nenhum aparelho nesse sentido, né, delegado? Não, e não existe esse... Aliás, em quase todas as clínicas, nós temos feito várias operações, né? E vamos continuar fazendo. Nenhuma delas tem. Nenhuma delas. Acho que no período, uma delas teve, mas não estava funcionando. Estava sendo usado como depósito até depósito de alimentos de quem trabalhava lá, né? Ou seja, essa quantidade impressionante de materiais cirúrgicos, Samuel, todos estes apreendidos não passavam pelo processo adequado de esterilização. São muitos pacientes, a polícia tem dezenas de fichas assinadas, inclusive pelo suposto dentista, de pessoas que receberam procedimentos médicos, aliás, procedimentos odontológicos dentro desse local, que não possuía o alvará, não possuía o equipamento para esterilizar esses materiais cirúrgicos e o próprio funcionário, digamos assim, o profissional, também não tinha o registro adequado para funcionar dessa maneira. Uma denúncia que chegou até a Polícia Civil através da Vigilância Sanitária, do Conselho Regional da Profissão e que agora fecha, interdita essa clínica. Isso é importante destacar também, né, delegado? A clínica está interditada. Onde fica a clínica? A fachada foi retirada. Nesse momento, ela está fechada, né? Exatamente. Nós foi solicitado ao Poder Judiciário o mandado de busca e apreensão e nós fechamos, lacramos, junto com os profissionais dessa área, o estabelecimento para que não seja mais explorado. Clínica localizada na rua Delmar Rocha Barbosa, aqui em Porto Alegre, Samuel, na região da Zona Norte.